A capacidade de resiliência e flexibilidade do ser humano é impressionante, especialmente quando o desafio é habitar espaços nada convencionais. Neste vídeo, você vai ver alguns dos lugares mais isolados do mundo e outros lugares mais perigosos. Fica com a gente até o final. Se existe um lugar que desafia qualquer conceito tradicional de cidade, esse lugar é Manshiyat Nazer, no Egito. Conhecida como Cidade do Lixo, essa comunidade no Cairo abriga cerca de 60 mil pessoas, que vivem em meio a enormes pilhas de resíduos. O motivo? Os habitantes de Manshiyat Nazer, chamados de Zabalim, trabalham há gerações como coletores e recicladores de lixo. Eles recolhem toneladas de resíduos da capital egípcia todos os dias e os levam para suas casas, onde fazem a separação e reciclagem manualmente. Apesar das condições precárias e da falta de infraestrutura básica, a comunidade é extremamente eficiente no que faz. Cerca de 80% de todo o lixo coletado é reciclado, um índice muito superior ao de muitas cidades desenvolvidas. Um dos pontos mais surpreendentes da região é a Igreja da Caverna, uma impressionante construção esculpida dentro de uma montanha de pedra calcária, que pode acomodar até 20 mil fiéis. Mesmo vivendo em um ambiente desafiador, os moradores de Manshiyat Nazer transformaram o lixo em uma forma de sustento e resistência, provando que até mesmo nos lugares mais improváveis, a vida encontra um jeito de florescer. Imagine viver dentro de um vulcão ativo. Isso pode parecer assustador, mas para os habitantes de Aogashima, uma ilha vulcânica localizada no arquipélago de Izu, no Japão, essa é a realidade do dia a dia. Aogashima tem um visual impressionante. A ilha é, na verdade, a cratera de um vulcão gigante, e dentro dessa cratera há outra menor, formando uma paisagem única. Apesar do perigo potencial de uma erupção, cerca de 160 pessoas vivem ali, aproveitando a tranquilidade e a beleza natural do local. O acesso à ilha não é fácil. Só é possível chegar lá de barco ou helicóptero, e as condições climáticas frequentemente tornam essas viagens impossíveis. No entanto, para os moradores, essa vida isolada tem suas vantagens. O ar é puro, a paisagem é deslumbrante e a comunidade é extremamente unida. O próprio vulcão fornece fontes termais e áreas de cozimento natural, onde os habitantes usam o calor geotérmico para preparar alimentos. As ruas são tranquilas, as casas são simples, mas bem estruturadas, e os moradores desfrutam de um estilo de vida pacato, longe da agitação das grandes cidades japonesas. Mesmo vivendo sobre um vulcão ativo, os habitantes de Aogashima não demonstram medo. Eles confiam nos sistemas de monitoramento e na própria resiliência, provando que o ser humano é capaz de se adaptar até mesmo aos ambientes mais extremos. A Ilha Sentinela do Norte, no arquipélago de Andamã e Nicobar, na Baía de Bengala, é um dos lugares mais isolados do mundo. A ilha é habitada pela tribo dos sentineleses, que vive em total isolamento há milhares de anos, rejeitando qualquer contato externo. Esse isolamento extremo protege sua cultura, mas também os torna extremamente vulneráveis a doenças contra as quais não possuem imunidade. A hostilidade dos sentineleses em relação a intrusos é bem documentada. Em 2006, 2 pescadores que se aproximaram da ilha foram mortos pela tribo, e incidentes semelhantes ocorreram ao longo dos anos. Para proteger os sentineleses e evitar conflitos, o governo indiano estabeleceu uma zona de exclusão de 5 quilômetros ao redor da ilha, proibindo qualquer tentativa de contato. A ilha é uma lembrança da coexistência entre modernidade e culturas tradicionais. Preservar a autonomia dos sentineleses é fundamental para respeitar sua história e garantir que sua existência permaneça intocada por influências externas. Imagine uma cidade onde quase todos os moradores vivem sob o mesmo teto. Parece coisa de ficção científica, mas esse lugar existe e se chama Whittier, um pequeno vilarejo no Alasca com um dos conceitos de moradia mais peculiares do mundo. A cidade tem cerca de 270 habitantes e quase todos moram no mesmo prédio, o Biggett Towers, um edifício de 14 andares que funciona como um verdadeiro microcosmo urbano. Dentro do prédio há apartamentos, uma escola, um posto de saúde, um supermercado, uma igreja e até mesmo uma delegacia. Basicamente, tudo o que os moradores precisam está ali, tornando desnecessário sair ao ar livre na maior parte do tempo. E há um motivo para isso. O clima de Whittier é extremamente severo. Cercada por montanhas e localizada à beira do Príncipe William Sound, a cidade enfrenta ventos fortes e nevascas que tornam a vida ao ar livre bastante desafiadora.
Para piorar, o acesso ao vilarejo é limitado. Só é possível chegar até lá por um túnel de mão única, que opera em horários específicos e fecha durante a noite. Whittier surgiu originalmente como uma base militar secreta durante a Segunda Guerra Mundial, mas depois foi convertida em uma cidade comum. Apesar do isolamento e do clima rigoroso, os moradores garantem que a vida por lá tem muitas vantagens. Todos se conhecem, o senso de comunidade é forte e a cidade é incrivelmente segura. Viver em um lugar onde todo mundo mora sob o mesmo teto pode parecer estranho, mas para os habitantes de Whittier, essa é simplesmente a melhor maneira de enfrentar as condições adversas do Alasca. O Parque Nacional Madidi, na Bolívia, é um dos locais mais biodiversos do mundo, abrigando mais de 1.000 espécies de aves, dezenas de mamíferos e uma flora riquíssima. Sua vasta extensão de 19.000 quilômetros quadrados inclui florestas tropicais, montanhas e rios, formando um verdadeiro paraíso natural. No entanto, essa beleza esconde perigos que tornam Madidi um dos lugares mais arriscados para se visitar. O parque é lar de cobras venenosas, como a temida jararacuçu, e de aranhas gigantes que podem causar picadas dolorosas e perigosas. Além disso, plantas tóxicas, como as urticantes, podem causar reações alérgicas graves ao menor toque. O ambiente quente e úmido favorece a proliferação de parasitas, como os responsáveis pela leishmaniose, que podem causar graves infecções de pele. Até mesmo pequenos cortes podem rapidamente se transformar em feridas infeccionadas devido ao clima. Apesar dos riscos, Madidi é um destino incrível para ecoturistas e pesquisadores. Para explorar suas maravilhas, é essencial estar bem preparado, com roupas protetoras, repelentes potentes e, idealmente, um guia local experiente. Para os aventureiros dispostos a enfrentar os perigos, o parque oferece uma experiência única, com paisagens exuberantes e uma imersão incomparável na vida selvagem. Se o calor escaldante do deserto já parece difícil de suportar, imagine viver em um local onde as temperaturas podem ultrapassar os 50 graus Celsius. Essa é a realidade de Coober Pedy, uma pequena cidade no coração da Austrália que guarda um segredo fascinante. A maior parte de seus moradores vive debaixo da terra. Conhecida como a capital mundial da opala, Coober Pedy foi fundada no início do século XX, quando mineiros descobriram enormes depósitos dessa pedra preciosa. Mas a extração não era o único desafio. O calor insuportável do deserto tornava a vida na superfície praticamente impossível. A solução? Escavar casas subterrâneas. Hoje, cerca de 1.700 pessoas chamam essas moradias subterrâneas de lar. Dentro das casas, chamadas de dugouts, a temperatura permanece agradável, variando entre 20 e 25 graus Celsius, independentemente do calor abrasador lá fora. E não pense que essas casas são simples cavernas. Muitas delas possuem quartos espaçosos, banheiros modernos, cozinhas equipadas e até mesmo Wi-Fi. Além das residências, a cidade subterrânea conta com hotéis, igrejas, lojas e até bares escavados na rocha, oferecendo aos visitantes uma experiência única. Caminhar por essas passagens subterrâneas é como entrar em um outro mundo, onde a criatividade humana transforma um ambiente hostil em um refúgio confortável. Mas a vida por lá não é só sobre minas e calor. O visual de Coober Pedy é tão exótico que já serviu de cenário para filmes famosos como Mad Max. As paisagens áridas, cheias de crateras e montes de terra, fazem com que muitos comparem a cidade a um planeta alienígena. Para quem busca um destino inusitado, Coober Pedy oferece a oportunidade de dormir em um hotel subterrâneo, explorar antigas minas e até garimpar sua própria opala. Definitivamente um dos lugares mais estranhos e impressionantes para se viver no planeta. A Ilha Heard, situada no Oceano Índico, é uma das regiões mais remotas e inóspitas da Terra. Localizada a mais de 4.000 quilômetros do continente australiano, a ilha é conhecida por seu clima extremo, com ventos fortes, neve e chuvas quase constantes. A ilha abriga 2 vulcões ativos, incluindo o Monte Malson, que frequentemente emite fumaça e vapor. Além disso, suas 41 geleiras contribuem para paisagens deslumbrantes, mas perigosas. O isolamento da Ilha Heard a torna um local raro e protegido, com ecossistemas intocados e uma rica biodiversidade. Por ser tão hostil, a ilha é acessível apenas para pesquisadores que estudam suas condições geológicas e ecológicas únicas.
Ela representa um dos últimos redutos selvagens da Terra protegida de interferências humanas. No coração das montanhas Wulin, na província chinesa de Sichuan, está o majestoso Pico das Nuvens Vermelhas. O acesso não é fácil. São mais de 8.000 degraus até o topo, um esforço recompensado pela paisagem surreal e por um dos templos mais espetaculares do mundo. O destaque desta maravilha natural é a impressionante formação rochosa dividida ao meio, onde há mais de 500 anos, 2 pequenos templos budistas foram erguidos. Conectados por uma ponte estreita suspensa, esses templos desafiam a lógica arquitetônica, levantando um mistério intrigante. Como os monges budistas conseguiram transportar materiais até o topo dessa falésia vertical? Com o passar dos anos, os templos foram reforçados para suportar os ventos intensos e as condições climáticas extremas dessa altitude. Hoje são um destino muito procurado por entusiastas de drones, que capturam imagens incríveis da paisagem montanhosa ao redor. Para quem não quer encarar os milhares de degraus, ainda é possível admirar a beleza do templo de longe, sem a necessidade da árdua escalada. Esse encontro entre a habilidade humana e a grandiosidade da natureza cria um espetáculo visual inigualável, lembrando-nos de que algumas maravilhas valem cada gota de suor, mesmo que apreciadas apenas por fotos ou vídeos. O Monte Washington, localizado no estado de New Hampshire, é famoso por ser um dos picos mais mortais e desafiadores da América do Norte, apesar de sua altitude relativamente modesta de 1.917 metros. O que torna esse local tão perigoso não é sua altura, mas as condições climáticas extremas e imprevisíveis que os visitantes enfrentam. A montanha é conhecida por ventos que já ultrapassaram 370 km por hora, um recorde mundial que lhe garantiu o título de o lar do pior clima do mundo. Essas rajadas, combinadas com temperaturas que podem cair abaixo de 30 graus Celsius negativos e tempestades súbitas, criam um ambiente hostil. As condições mudam rapidamente, transformando um dia ensolarado em um cenário de nevasca em questão de minutos. Para os aventureiros, o Monte Washington oferece trilhas desafiadoras e vistas deslumbrantes, mas também exige preparação rigorosa. Mesmo no verão, há riscos significativos como hipotermia e desorientação. O Appalachian Mountain Club e outros grupos de resgate locais trabalham constantemente para prevenir tragédias. Mas cada ano registra acidentes e até mortes devido à falta de planejamento ou à subestimação dos perigos. Ainda assim, o Monte Washington permanece um destino icônico para alpinistas e turistas que desejam testar seus limites em um dos ambientes mais extremos da América do Norte. Se luxo e temperaturas congelantes parecem opostos, então você ainda não conheceu o Ice Hotel, a joia gélida do norte da Suécia. Construído todos os anos a partir do rio Torne, este hotel é a personificação da arte efêmera, criado inteiramente de neve e blocos de gelo. O Ice Hotel cobre uma área impressionante de 64.600 metros quadrados e é reinventado anualmente por cerca de 50 artistas, que esculpem cada detalhe, desde a recepção até o bar de gelo, passando por corredores e suítes luxuosas. Nada escapa ao toque criativo. As camas, cadeiras e até os copos do bar são feitos de gelo, transformando cada estadia em uma experiência única. A cada inverno, o hotel se reinventa, funcionando como uma tela em branco para novos projetos artísticos. Os hóspedes dormem cercados por paredes de gelo, em camas elevadas cobertas por pele de rena e sacos de dormir térmicos, garantindo o máximo de conforto, mesmo em temperaturas abaixo de zero. Assim que o inverno chega ao fim, em março, toneladas de gelo são retiradas do rio e armazenadas em uma estrutura especial para o uso no ano seguinte. O local possui uma área de produção que pode armazenar mais de 9 toneladas de gelo e 27.000 toneladas de neve. Mesmo sendo uma construção temporária, o Ice Hotel já recebeu mais de 1 milhão de visitantes desde sua criação. Quem se hospeda por lá pode desfrutar de refeições requintadas, um lounge aconchegante, visitas guiadas e até atividades de aventura na neve. Beber champanhe em um copo de gelo ou saborear um coquetel no bar congelado são experiências inesquecíveis, provando que o conceito de lar vai muito além de paredes de tijolo e concreto. Para os mais aventureiros, esse hotel é um verdadeiro refúgio gélido para a alma. O Vale da Morte, localizado na península de Kamchatka, na Rússia, é uma área cercada de mistério e perigo. Situado próximo a vulcões ativos, o vale é conhecido por emitir gases tóxicos, como dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio, que tornam o ar letal.
Esses gases se acumulam em depressões no solo, onde sua densidade maior que o ar cria piscinas invisíveis de toxicidade. Animais que entram nessas áreas morrem rapidamente, e seus corpos mumificados são encontrados espalhados pelo vale, incluindo pássaros, raposas e até ursos. Esse cenário sinistro fez do Vale da Morte um dos lugares mais perigosos para explorar sem equipamentos especializados. Mesmo com os riscos, o vale atrai cientistas interessados em estudar os fenômenos vulcânicos e os efeitos desses gases na vida selvagem. No entanto, visitantes devem ser extremamente cautelosos. A região é um lembrete sombrio de como forças geológicas podem criar ambientes tão fascinantes quanto mortais. Em Khandovan, um vilarejo no noroeste do Irã, essa é a realidade de muitas famílias há mais de 800 anos. Suas casas, esculpidas diretamente em formações rochosas vulcânicas, dão ao lugar um visual que parece saído de um conto de fadas. As estruturas lembram colmeias gigantes ou torres de areia moldadas pelo vento, mas, na verdade, são habitações sofisticadas e extremamente duráveis. Graças à composição da rocha vulcânica, as casas de Khandovan oferecem isolamento térmico natural. No verão, permanecem frescas. No inverno, retêm o calor, garantindo conforto em qualquer estação do ano. Acredita-se que os primeiros habitantes da região tenham sido refugiados fugindo de invasores mongóis no século XIII. Eles encontraram na paisagem rochosa o abrigo perfeito, esculpindo suas moradias diretamente nas montanhas. Hoje, cerca de 600 pessoas vivem nesse vilarejo único, mantendo tradições centenárias enquanto usufruem de benefícios modernos, como eletricidade e água encanada. Além das casas, Khandovan possui mesquitas, escolas e até um hotel escavado na rocha, oferecendo aos visitantes uma experiência autêntica de como é viver em um lugar tão incomum. A combinação entre natureza e engenhosidade humana faz de Khandovan um destino fascinante, onde passado e presente coexistem de forma harmoniosa. Para quem busca um local que desafia os conceitos convencionais de moradia, esse vilarejo iraniano é uma verdadeira obra-prima esculpida pelo tempo. O deserto de Danakil, na região da Eritreia, é um dos lugares mais inóspitos do planeta, muitas vezes descrito como inferno na Terra. Com temperaturas que chegam a 56 graus Celsius e quase nenhuma precipitação, o Danakil apresenta um cenário de desolação impressionante, marcado por lagoas ácidas, fontes termais coloridas e vastas planícies de sal. Uma das características mais fascinantes do Danakil é a presença do vulcão Erta Ali, um dos poucos com um lago de lava ativo no mundo. O vulcão atrai cientistas e aventureiros interessados em observar de perto o dinamismo da atividade vulcânica. Além disso, os depósitos minerais ricos em enxofre criam paisagens de cores vibrantes, que mais parecem de outro planeta. No entanto, o ambiente é extremamente hostil. As fontes de enxofre exalam gases tóxicos, e o calor intenso representa um risco constante para os exploradores. Mesmo assim, o deserto é habitado por povos nômades, como os Afar, que extraem sal das planícies e o transportam em caravanas de camelos, perpetuando tradições milenares. O deserto de Danakil é um testemunho da resiliência humana e da impressionante força da natureza. O Reino dos Elefantes, na Tailândia, era uma atração turística que combinava aventura e controvérsia. Localizado em um ambiente pitoresco, o local permitia que visitantes alimentassem crocodilos diretamente de gaiolas de metal suspensas sobre tanques. A experiência era vista como emocionante, mas também extremamente arriscada, levantando preocupações sobre a segurança dos turistas e o bem-estar dos animais envolvidos. As gaiolas frágeis e a proximidade com os crocodilos tornavam os acidentes uma ameaça constante. A prática, frequentemente criticada por defensores dos direitos dos animais, destacava as condições inadequadas de segurança e as possíveis consequências para os animais, que viviam em espaços limitados e sem cuidados apropriados. Em 2016, o Reino dos Elefantes foi fechado devido à pressão de organizações de direitos dos animais e ao crescente escrutínio público. Seu fechamento foi um marco importante na discussão sobre turismo sustentável e práticas éticas no cuidado com a vida selvagem. A história desse local serve como um alerta sobre a responsabilidade em proteger animais em cativeiro e criar experiências turísticas seguras e respeitosas. Se você já achou que sua cidade é isolada, espere até conhecer Ittoqqortoormiit, uma das comunidades mais remotas do planeta. Localizada no leste da Groenlândia,
Essa vila gelada abriga apenas cerca de 450 pessoas e é cercada por paisagens inóspitas e um dos maiores fiordes do mundo. A região passa 9 meses do ano congelada, com temperaturas que podem cair para 40 graus negativos. O mar ao redor fica coberto de gelo durante a maior parte do tempo, impedindo a chegada de barcos. O único meio de transporte para o mundo exterior é um pequeno avião que faz escala na Islândia antes de chegar à Groenlândia. Mesmo com um clima tão extremo, os moradores de Ittoqqortoormiit levam uma vida relativamente tranquila. A vila tem algumas casas coloridas, uma escola, uma loja de suprimentos e até uma estação meteorológica. Os habitantes vivem principalmente da caça de focas, morsas e ursos polares, seguindo tradições ancestrais dos povos inuites. Mas viver aqui não é para qualquer um. O acesso à internet é extremamente limitado, os suprimentos chegam apenas algumas vezes por ano e o inverno rigoroso cobre a vila de neve por meses a fio. Mesmo assim, para os habitantes locais, Ittoqqortoormiit é um verdadeiro lar, um lugar onde a natureza selvagem e o espírito de comunidade tornam a vida especial, mesmo nas condições mais adversas. O atol de Bikini, localizado nas Ilhas Marshall, ficou marcado como um dos locais mais contaminados do mundo devido a extensivos testes nucleares realizados pelos Estados Unidos durante o século XX. Entre 1946 e 1958, 23 testes nucleares foram conduzidos no atol, incluindo o devastador teste Castle Bravo, em 1954, que detonou a mais poderosa bomba de hidrogênio já testada pelos americanos. Antes dos testes, a população indígena foi realocada com a promessa de retorno breve, mas a intensa contaminação radioativa tornou o local inabitável até hoje. Limpezas ambientais não foram suficientes para remover os resíduos tóxicos. Embora algumas áreas sejam abertas para turismo limitado, como mergulhos nos navios afundados, a história trágica do atol de Bikini permanece um lembrete sombrio do poder destrutivo das armas nucleares. Imagine viver em uma ilha feita inteiramente de plantas. No lago Titicaca, entre o Peru e a Bolívia, encontra-se uma das comunidades mais impressionantes do mundo, as Ilhas Flutuantes dos Urus. Essas ilhas artificiais são construídas com totora, uma planta aquática que cresce na região, e são habitadas por um povo indígena que mantém essa tradição há séculos. A cada 3 meses, os moradores precisam reforçar o chão das ilhas com novas camadas de totora, pois a parte de baixo começa a se decompor. Casas, escolas e até igrejas também são feitas desse material, criando um ambiente único e totalmente sustentável. A vida nas Ilhas dos Urus segue um ritmo tranquilo, com os habitantes pescando, tecendo artesanato e recebendo visitantes que querem conhecer sua cultura. Mesmo com a modernização, muitos ainda preservam seus costumes ancestrais, vivendo em um dos cenários mais extraordinários do planeta. Já imaginou viver sob uma rocha gigante? Em Setenil de Las Bodegas, no sul da Espanha, isso não é ficção. É a realidade de centenas de moradores que têm suas casas literalmente embutidas em enormes formações rochosas. Essa cidade peculiar foi construída no século XII, durante o domínio mouro na Península Ibérica. Em vez de construir casas comuns, os habitantes aproveitaram as cavernas naturais do desfiladeiro do Rio Trejo e simplesmente adicionaram paredes e portas, criando um visual impressionante onde a rocha serve como teto e até mesmo como parede para muitas residências. Além de oferecer uma estética única, essa construção tem uma função prática. A rocha atua como um excelente isolante térmico, mantendo as casas frescas no verão escaldante e aquecidas no inverno. Isso permite que os moradores economizem bastante em energia, tornando a cidade um exemplo de arquitetura sustentável desde tempos antigos. Mas Setenil de Las Bodegas não é apenas um lugar curioso para morar. Ela também é famosa por sua gastronomia. As ruas estreitas e sinuosas da cidade são repletas de bares e restaurantes que servem tapas e vinhos locais, tornando-a um destino popular para quem busca uma experiência autêntica na Andaluzia. Com seu cenário de conto de fadas, sua rica história e seu charme irresistível, essa cidade esculpida na rocha é um verdadeiro tesouro escondido na Espanha. O Lago Natron, no norte da Tanzânia, é uma das paisagens mais únicas e inóspitas do planeta. Seu ambiente extremo é resultado da alta concentração de carbonato de sódio e outros minerais provenientes de atividades vulcânicas próximas. Com um pH que pode atingir 12,5 e temperaturas que chegam a 60 graus Celsius, o lago é tão alcalino que sua água pode causar queimaduras severas em pele e olhos humanos.
Apesar disso, o Lago Natron é um habitat vital para algumas formas de vida adaptadas. Flamingos menores, por exemplo, utilizam as águas rasas como local de nidificação, protegendo seus ovos das ameaças de predadores terrestres. A cor vibrante do lago, que varia entre tons de vermelho, laranja e rosa, deve-se a micro-organismos chamados halófilos, que prosperam em sua salinidade extrema. Uma das características mais assombrosas do lago é sua capacidade de mumificar os animais que entram em contato com suas águas. A alta concentração de minerais preserva os corpos de pássaros e outros animais que inadvertidamente pousam em sua superfície, criando um cenário surreal com estátuas naturais ao longo das margens. Esse fenômeno único faz do Lago Natron um dos locais mais fascinantes e perigosos do mundo. No sul da Grécia, escondida atrás de uma imensa rocha à beira do mar Egeu, encontra-se Monemvasia, uma cidade medieval esculpida na pedra e completamente invisível para quem a observa do continente. Fundada no século VI, Monemvasia serviu como uma fortaleza secreta para proteger seus habitantes de invasões. A cidade é praticamente uma ilha, conectada ao continente apenas por uma estreita ponte. Durante séculos, sua localização estratégica manteve Monemvasia escondida dos piratas e conquistadores que assolavam a região. Ao passear por suas ruas estreitas e sinuosas, é possível admirar casas de pedras centenárias, igrejas bizantinas bem preservadas e fortalezas que parecem intocadas pelo tempo. O contraste entre os telhados vermelhos e o azul intenso do mar cria uma paisagem deslumbrante, tornando o lugar um destino romântico e misterioso. Hoje, Monemvasia é um refúgio para quem busca paz e beleza, com hotéis charmosos instalados em antigas construções medievais e restaurantes que servem pratos típicos gregos com vista para o oceano. Um verdadeiro tesouro escondido entre as rochas. O Lago Nils, situado em uma cratera vulcânica nos Camarões, é um dos exemplos mais assustadores do poder destrutivo da natureza. Em 21 de agosto de 1986, o lago protagonizou uma das mais devastadoras erupções limnológicas da história. Um evento raro e inesperado, a erupção liberou cerca de 180 mil toneladas de dióxido de carbono em questão de minutos. Esse gás, acumulado ao longo dos anos no fundo do lago devido à atividade vulcânica subterrânea, foi liberado repentinamente, criando uma nuvem invisível e mortal que se espalhou pelos vilarejos próximos. O resultado foi trágico. Mais de 1.700 pessoas e milhares de animais morreram asfixiados. O gás, mais pesado que o ar, deslocou o oxigênio, sufocando todos em seu caminho. Após o desastre, sistemas de desgaseificação foram instalados no Lago Nils para liberar o dióxido de carbono de forma controlada e prevenir novas tragédias. No entanto, o risco permanece. O lago está contido por um dique natural, cuja estabilidade é motivo de preocupação. Um colapso poderia causar enchentes catastróficas, agravando ainda mais a ameaça dessa paisagem aparentemente tranquila, mas mortal. No coração de Madagascar, uma cidade se destaca não apenas por sua beleza, mas também por sua arquitetura peculiar e pela maneira como seus moradores vivem. Fianarantsoa. Conhecida como a Cidade da Cultura do país, ela está localizada em uma encosta montanhosa e se espalha em uma série de níveis conectados por escadarias íngremes e vielas estreitas. O que torna esse lugar especial são suas casas antigas, construídas com terra vermelha e madeira, lembrando as vilas medievais europeias, mas com um toque africano. Algumas dessas casas têm mais de 200 anos e ainda são habitadas por famílias que preservam as tradições locais. A cidade é famosa por suas plantações de chá e vinhedos, um contraste surpreendente para quem não associa Madagascar à produção de vinho. Além disso, sua arquitetura única e suas igrejas históricas fazem de Fianarantsoa um verdadeiro museu a céu aberto. Viver aqui significa estar rodeado por um patrimônio cultural riquíssimo, em um ambiente onde o passado e o presente coexistem de maneira harmoniosa. O Vale da Morte é um deserto icônico, mas seu nome não é apenas uma metáfora. Ele realmente é um dos lugares mais mortais do planeta. Localizado na Califórnia, no deserto de Mojave, o Vale da Morte possui temperaturas que ultrapassam 56 graus Celsius no verão, sendo reconhecido como o lugar mais quente da Terra. Essa combinação de calor extremo e umidade mínima torna quase impossível a sobrevivência sem preparação adequada.
A região é conhecida por sua vasta extensão de salinas, formações rochosas dramáticas e cânions profundos. Entre os pontos turísticos mais famosos estão as Badwater Basin, o ponto mais baixo da América do Norte, e as dunas de areia Mesquite Flat. No entanto, o calor implacável e a falta de água são ameaças constantes. Sem abrigo ou hidratação, um ser humano pode sucumbir ao calor em poucas horas. Ainda assim, o Vale da Morte atrai aventureiros, cientistas e fotógrafos fascinados por sua beleza única e desolação impressionante. A região também é lar de flora e fauna que se adaptaram às condições extremas, como o borrego do deserto e espécies de plantas que sobrevivem com pouquíssima água. Para quem visita, é essencial levar muita água, evitar esforços físicos durante as horas mais quentes e sempre estar atento ao ambiente, porque a beleza do Vale da Morte pode ser tão mortal quanto encantadora. Matmata, no sul da Tunísia, é um dos assentamentos mais inusitados do mundo, onde as pessoas vivem em casas subterrâneas escavadas na terra há mais de 300 anos. As residências são conhecidas como trogloditas, e sua construção foi uma solução engenhosa dos habitantes berberes para enfrentar o clima árido do deserto. As casas são basicamente grandes crateras escavadas no solo, com salas e corredores esculpidos diretamente nas paredes de argila. Essa estrutura garante temperaturas agradáveis o ano todo, frescas no verão escaldante e aconchegantes no inverno frio. A vila ficou mundialmente famosa quando George Lucas escolheu algumas dessas casas como cenário para a casa de Luke Skywalker em Star Wars, Uma Nova Esperança. Desde então, Matmata se tornou um destino turístico, mas muitos moradores ainda vivem do mesmo jeito que seus ancestrais, mantendo suas tradições e cultura viva. Para quem deseja uma experiência única, é possível se hospedar em um dos hotéis trogloditas da região, que oferecem uma verdadeira viagem no tempo, além de um contato próximo com a incrível hospitalidade berbere. O vulcão Sinabung, localizado na Sumatra do Norte, Indonésia, despertou em 2010, após mais de 400 anos de dormência, trazendo destruição e tragédia. As erupções lançaram cinzas vulcânicas e fluxos piroclásticos que devastaram comunidades próximas, deslocando milhares de pessoas e causando perdas de vidas. Desde então, o Sinabung continua ativo, com erupções frequentes que mantêm a região em constante alerta. Suas cinzas contaminam plantações, prejudicando a agricultura e o sustento dos moradores. Apesar dos riscos, o vulcão atrai cientistas e turistas fascinados por sua força bruta e as paisagens impressionantes criadas pela atividade vulcânica. No entanto, o perigo constante é um lembrete da natureza imprevisível da geologia. Se você já viu imagens de casinhas brancas com telhados cônicos de pedra, provavelmente se deparou com Alberobello, uma das cidades mais pitorescas da Itália. Esse lugar é famoso por suas construções conhecidas como trulli, casas de pedra construídas sem argamassa, seguindo uma técnica que remonta à Idade Média. O motivo por trás desse estilo incomum? Diz a lenda que os moradores construíam suas casas assim para que pudessem ser desmontadas rapidamente e, assim, evitassem pagar impostos ao reino de Nápoles. Se inspetores fiscais chegassem, bastava retirar algumas pedras para que a casa desmoronasse e fosse considerada uma construção inacabada. Hoje, Alberobello é patrimônio mundial da Unesco e seus trulli são protegidos como uma relíquia da arquitetura tradicional italiana. Muitos deles foram transformados em pousadas, lojas e restaurantes, mas ainda há famílias que vivem nesses edifícios históricos. Passear por Alberobello é como viajar no tempo, caminhando entre ruelas de pedra e se encantando com o charme único desse vilarejo. Imagine viver em uma cidade onde praticamente tudo é pintado de azul. Esse é o cenário de Chefchaouen, no Marrocos, um dos lugares mais fotogênicos do mundo. Fundada no século XV, essa cidade nas montanhas do Rif é famosa por suas casas, ruas e até escadarias cobertas por diferentes tons de azul. O motivo dessa escolha de cor não é totalmente claro. Alguns dizem que tem origem judaica, representando o céu e o divino, enquanto outros acreditam que o azul ajuda a manter os mosquitos afastados. Independentemente da razão, o efeito visual é impressionante. As ruas sinuosas, cheias de portas e janelas decoradas, fazem com que Chefchaouen pareça um cenário de fantasia. Além disso, a cidade é conhecida por sua atmosfera tranquila, sendo um refúgio para artistas, fotógrafos e viajantes em busca de um lugar sereno. Com seu clima ameno, cultura vibrante e paisagens de tirar o fôlego, viver em Chefchaouen é como estar dentro de uma pintura viva.
Qual desses lugares você moraria? Ou prefere ficar onde está? Deixe seu comentário e até a próxima. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!